Oi, gente, eu sou a Lia, se inscreve e deixa o like. Eu vou fazer bolinho, eu já estava fazendo aqui as bolachinhas, mas aí eu tô fazendo diferente, eu tô fazendo assim, ó. Vou mostrar pra vocês, é a mesma massa que eu sempre faço. Eu ia fazer as bolachinhas, mas resolvi fazer assim, ó. É a mesma massa. É a mesma massa que eu sempre faço. Muito simples. Como ele cresce um pouquinho. Fazer assim, ó. Vocês sempre estão vendo eu fazendo aquelas bolachinhas, né? Mas eu gosto de fazer assim também, em forma de dedinho. Ignora a pia, vou lavar essa louça. Tá só. Eu ia lavar a roupa, mas estamos sem sabão em pó. Aí eu coloquei a roupa tudo ali fora para lavar. Eu ia encher o tanque. Na hora que eu encher o tanque, eu tava procurando o sabão em pó. Falei, ué, estamos sem Jesus, sem sabão em pó. É vida real, né, gente? Não é todo dia que a gente tem tudo. Nossa, as abelhas fizeram um ninhozinho ali, tá fazendo mau barulho. E a Luísa tá com medo dela entrar dentro de casa. Fazer um monte assim. Toda vez que eu vou comer as bolachinhas, a minha cachorra, a Pipinha, fica doida, pulando, querendo. Pense numa cachorra que gosta dessa. Aí eu fico assistindo lá no quarto e fico mastigando isso. Gente, eu fazia tanto isso quando as crianças eram pequenas, que eu não medo, eu já faço certinho. O Luiz comprou uma outra farinha de trigo mais barata. Aí eu achei diferente. Ó, não gruda na mão nada. Tá vendo aí o meu poder? Ó, vou colocar pra fritar. Bom, gente, ó. Deu esse. E esse, já fiz o café, agora eu vou colocar o óleo ali pra esquentar. Mas eu aconselho vocês não ficar comendo bolinho. Barriguinha! Tô colocando o óleo aqui pra esquentar. Me lembro das branquelas, quando eu fico tirando... É o filme, vocês já assistiram o filme das branquelas? Eu dou muita risada com as branquelas. Ele tá quente. Tá não. Mas ainda vou comentar da visão que eu tive ontem, tá, gente? Deixa eu só terminar aqui esses bolinhos, vou falar. Tô achando que o óleo não tava quente, mas tá quente sim, queimou meu dedo. E eles crescem um pouquinho, esses dedinhos. Dedinho mágico. Minhoquinha. Ai, credo, minhoquinha, eu nunca tenho medo de minhoca. Acabou o guardanapo, aí eu coloquei o papel do pão. Vocês também fazem isso? Eu fiz 2 bolinhos no forninho ontem, antes de ontem para Luiz já acabou. E ele gosta de bolo. Ele não come pão. Ele não gosta desses bolinhos.
Aí depois eu vou fazer 2 bolinhos para ele de banana. De banana ele gosta, banana com canela. Vocês acreditam que já é a terceira vez que eu tô usando o mesmo óleo? Não suga óleo. E vou mostrar para vocês como que tá o óleo. Terceira vez que eu tô fritando o bolinho na mesma frigideira e no mesmo óleo. Meu cunhado comeu as bolachinhas e ficou, nossa, mas é sequinho. Eu falei, eu frito no óleo. Olha aí, ó. Obrigada, Jesus, gratidão. E o óleo tá assim. Deixa eu mostrar aqui. Dá pra usar de novo, né? Bom, agora eu tô aqui fora, vou esperar os bolinhos tá muito quente, não vou comer. E ia lavar a roupa, coloquei a roupa toda dentro do tanquinho, mas tô sem sabão em pó e sem amaciante, mas glória a Deus. Deus prepara tudo. O episódio que aconteceu ontem, que eu publiquei aí o short, gente, eu tinha feito uma limpeza espiritual na minha casa, defumado tudo, e ali eu passei mal, gente, como eu passei mal. Aí eu falei, Luiz, tá acontecendo alguma coisa, tô passando muito mal. É o que eu falo pra vocês, entrar em outras energias não é fácil. Ah, Elia, porque não é fácil. Não é fácil, tanto é que eu saí daquele aplicativo lá, que eu faço live, porque, nossa, eu passo muito mal e não compensa, porque o meu remédio é caro. E fora que passar mal, dor de cabeça insuportável. Parecia que enfiaram uma faca assim dentro do olho da pessoa, na cabeça. É horrível, horrível. Então hoje que eu consigo lidar com essas coisas, eu prefiro ficar na minha. De boa, já tem energia da Luísa, que a Luísa é de Libra, já tem a de Luiz, que Luiz bebe e fuma. E traz para dentro de casa um monte de energia, trabalha com os caras lá, né? Então, é muita coisa que eu tenho que lidar, né? Só com a casa, é dona de casa, né? Só com a casa. Antes eu ficava piradona, a Lucy crede, porque eu não entendia o que eu tinha. Mesmo que eu ia para Deus é Amor, que eu ia para Assembleia, eu não entendia o que eu tinha. Não conseguia. Não conseguia entender esses dons tudo. E tá, beleza. Aí fui, cochilei um pouco, tomei o remédio de enxaqueca, os remédios de enxaqueca que eu tinha. E deu aquele sono, deu um sono, remédio de enxaqueca não dá sono, mas deu um sono em mim, um sono. Aí eu fui dormir. Quando eu abri o olho, eu vi aquele palhaço no meu espelho, do lado de lá. E ele olhando. Quando ele viu que eu abri o olho, eu fazendo isso aqui, ó, saindo. Eu me levantei brava, porque eu sou dessa, eu sou pernambucana. Me levantei brava e peguei o fuki-fuki, que eu já ensinei para vocês. É anil, comprei o anil, alfazema, sal grosso e um copo de água. E você coloca nesses fuki-fuki que vende na loja de R$2 e vai selando todos os espelhos da casa, orando o Salmo 91 e pedindo para fechar em nome de Jesus o espelho. É que a Pipinha tá vendo um negócio. Gente, é muita coisa, me atrapalha demais. E eu saio do foco. Eu esqueço o nome até dos meus netos, das minhas filhas. Eu esqueço os nomes. É que os cachorros vê. Ai, tá. Que assustadíssima, repreendei. Limpei todos os espelhos logo. Tem um aqui fora que Luiz faz barba. Limpei também. Selei, fechei o portal, porque eu já falei que os espelhos é um portal. E ali tá, mas só que aconteceu uma coisa antes de ontem, que eu esqueci, meu canal é Lia e Luiz Entre Dois Mundos, porque a Lia vive entre dois mundos desde quando nasceu. Só perguntar pra minha mãe. E hoje que eu consigo controlar, hoje nem controlar, nem tudo eu não consigo controlar. Né? Mas vai. Daí eu peguei e fui orar, era 1h30 da manhã, não conseguia dormir, não tava conseguindo dormir. Ele levantei e falei, vou orar. Pipinha tá correndo atrás de algo invisível ali. Daí era 1h30 da manhã, né? A gente perde o foco, gente. Aí eu peguei e falei, vou orar, não tô conseguindo dormir, eu vou orar. Faz uns 3 dias atrás. Tá. Peguei e fui orar. Apareceu um ser. Lia, um demônio? Não. Eu sinto a energia dos demônios, porque são os Nefilim, que desencarnaram na época de Noé. Eu já expliquei. Gente, eu nem sei, Jesus, como que eu falo essas coisas. Então, os espíritos deles na Terra a gente chama de demônios, são os Nefilim. Que Deus permitiu ficar 10% na Terra, mesmo que Enoque foi lá e conversou com ele tirou um pouco dos espíritos. Então, a energia dos demônios é diferente, dos espíritos é diferente e dos
terrestres, as energias diferentes. Você sente. Bom, você não, eu porque tenho o dom, né? Daí, apareceu aquele ser alto, 1,80 m, bonito, cabelo branco até aqui. Falou o nome dele pra mim, falou, você tá orando pelo seu marido? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, então ora pelo fígado e o pulmão dele, já que você tem o dom da cura. Eu tenho o dom da cura, eu adquiri esse dom quando eu orava e jejuava bastante na Deus Amor há 20 anos atrás. Aí foi revelado várias vezes que eu tenho o dom da cura. Aí tá, aí eu falei assim, por quê? Ele simplesmente sumiu. Tá, quando foi ontem, Luiz bebe e fuma. Ele falou o pulmão e o fígado de Luiz. Eu não tinha entendido. Eu sou um pouco meio. Nossa, tanta coisa. Eu esqueço de tudo. Eu falei, Luiz, o que é negócio de pulmão e fígado? Aí Luiz falou assim, nega, é pra quem bebe, pra quem fuma, não sei por quê. Eu falei assim, porque um ser apareceu pra mim e falou pra eu orar em você, nisso aí, pelo seu pulmão e seu fígado. Ele falou, tá bom, então vem orar. Só que o dom da cura, olha, eu fico assim, sempre fiquei com essa dúvida, que quando eu ia nas igrejas, tinha até a fila para eles passar a revelação. Vocês sabem do que eu estou falando, era na sexta-feira. Passar a revelação. E ali ia um, passava um monte de revelação, e a outra passava um monte de... Tem um vídeo aí de 3 anos atrás, eu acho, que eu ficava em dúvida. Porque com os dons que eu tenho, eu sempre falei assim, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Eu caía de cama, se eu passo uma revelação, eu caio de cama. No outro dia eu caio de cama. Aí eu já perguntei para as irmãs, vocês caem de cama? Elas falaram, não, apesar que cada um é de uma forma, né? Mas aí uma vez Jesus entrou e eles estavam passando revelação. E eu falei, Senhor, é o teu espírito? E ele falou, não. Então hoje eu sei que tem até desencarnado que engana as pessoas. Eu ia até falar sobre isso. Você não acredita, eu tô nem aí pra você, nem te conheço. Manda um pix aí de R$ 1.000 que tá de boa. Aí, o menino com a moto pra cima, olha, meu Deus, passa um carro, esses meninos. Olha, passando com a moto assim, ó, empinando a moto assim de cima. Olha aí como que eu saio do foco. O que eu tava falando? Bom, quando eu fui batizada no Espírito Santo há 30 anos atrás na Deus é Amor, acho que 30, mais de 30, não sei, eu recebi uma língua que é assim, ó. E aí, depois de um tempo, eu fui descobrir que não é o Espírito Santo, que é uma pessoa bem antiga. Sabe quando Davi, naquela época, eles venciam a luta, e tem, então, tanto é na África também, tem uma linguagem assim, para eles comemorar a vitória, faz assim, ó. Também acho que os árabes. Uma vez eu fiz live com os árabes, e ali parece que um deles ganhou o leão, e a mulher dele começou a fazer assim, ó. Mais ou menos assim, tô tentando fazer. E os desencarnados, eles são espertos. Tem uns que são espertos, tem uns que não. Não é... tem uns que são, porque tem uns que nem o menininho que veio chorando, ele veio porque quando a gente tem o dom da revelação da visão, da clarovidência, ou seja lá o que for, que tudo é dom dado pelos anjos caídos, ou pelos espíritos, que eles chamam nas igrejas de Espírito Santo. Aí o menininho que faleceu, ele veio correndo direto para mim, chorando, eu quero minha mãe. Ele não entendeu que ele já tinha falecido. Então ali eu pedi para o anjo Gabriel levar ele, tá gravado aí. Então tem mas tem uns que é mais evoluído, que são mais antigos. Vocês estão entendendo, né? Então quando eu vi aquela rodação, na Assembleia, rodação, né? Eu ficava assim, Aí, não, já viu que o Espírito Santo vai usar uma pessoa que mente, que rouba, que quer passar por cima do outro, que quer os louvores não passar nem do teto. Eu já falei para vocês por que os louvores não passam do teto. Deus não recebe esses louvores, Deus não recebe as orações desse povo, porque o altar não está purificado, o altar não está sendo, não estão fazendo o sacrifício certo. Nos altares não estão fazendo os sacrifícios, estão pegando as ofertas e o dízimo para eles mesmos estão consumindo. Então Deus está muito bravo. Senhor, não fala comigo, por favor. Por favor, Senhor. Por favor, deixa eu quietinho aqui. Eu não quero ouvir a tua voz, Pai, por favor. Aí, Deus está muito bravo com esses fundadores de religiões,
Eu até acho que tem duas religiões que obedecem aos seus deuses, né? Porque não tem só um Deus, tá bom? Não existe só um mundo, tá bom? Não existe só uma terra. Aí eu acho que tem duas religiões que eles colocam frutas e faz o sacrifício certo, né? Com incenso, porque eles gostam disso, né? Tem umas que sim, não vou falar, porque eu não tô aqui para falar de religião, não tô nem aí para religião. Bom, então, gente, eu perco o foco. É tanta coisa. Tanta coisa que acontece. Às vezes eu estou no meu quarto, às vezes eu estou fazendo uma coisa, se eu vou fazer uma leitura, se eu for fazer uma coisa. Aí para estar se limpando de energias de outras pessoas, sabe? Gente, eu descobri também que às vezes, quando a pessoa pensa muito em mim, e aí eu consigo canalizar aquela energia e eu consigo saber. Ah, tá. Na Bíblia fala assim que só quem escuta o pensamento é Deus. Não é verdade? Tá na Bíblia. Só Deus sonda a mente e o coração. E se eu te falar que outros seres também conseguem, que outros, né? Lia, são todos do mesmo planeta, eles são bonzinhos? Não, tem uns que querem acabar com os humanos. Mas geralmente os que vêm conversar comigo, eles são mais tranquilos, são mais bonzinhos. Mas não os que faziam pesquisa comigo não são, eles são do mal. Bom, eu quero tanto entrar nesse assunto, eu não quero que o vídeo fique longo. Pode chorar de rir de mim, eu também dou risada de mim. Só não gosto de ser chamada de doida, não gosto. Daí, gente, eu vou publicar esse vídeo só nesse meu canal aqui. Quem quiser assistir, assiste. Quem quiser acreditar, acredita. Não quiser. Olha a minha cara de preocupada. Tô bem preocupada. Aí, quando eu comecei a ser abduzida, foi depois que eu tive Bianca e o Denilson. Aí eu tinha sonhos, assim, flashes. Por exemplo, assim, eu via tendo eu numa maca, num outro lugar, uma perna aqui, outra perna lá. E eles enfiando uma agulha desse tamanho, assim, em mim. E eu, tipo assim, não faz isso. Aí eu acordava com muita dor no útero. E se passava 3 meses, assim, eu sentia mexendo dentro da minha barriga. Eu sentia desejo de todo que tem uma gravidez. Eu sentia uma azia. Eu ficava 3, 4 meses. Até minha mãe sempre falava assim, eu sei que tu tava grávida de novo. Eu sempre tava grávida, sempre. Mas depois sumia. E uma vez eu fui na Deus é Amor, quando isso tinha acontecido. E o meu peito estava cheio, duro. E minha barriga crescendo. E aquilo arranhava dentro de mim, sabe? Aí o irmão revelou assim, tem uma irmã aqui que ela tá no útero dela com algo maligno. Eles falam maligno porque bom, vocês falam que é demônio, né? Que fala que os extraterrestres é demônio. E eu falei, tadinho do irmão. Quando foi no outro dia, sumiu. Ele é horrível, é horrível. Eu não me lembro das coisas, né? E quando começou a acontecer isso, eu tinha uns 18 para 19 anos. E quando foi ano passado, eu conversei com um deles e perguntei por que eles fazem isso. Isso é horrível com a gente. Eu tenho certeza que não é só eu no mundo. Eu já fui pesquisar muito, pessoas dos Estados Unidos, da China, de qualquer lugar. Meninas, acontece isso do Ceará, do Nordeste, acontece isso. E eles levam, e eu perguntei quantos filhos eu tenho. Ele falou 27. Você tem 27 filhos híbridos em outro planeta. Falei, pra que fazer isso? A gente não permitiu isso. Lia, Deus permite isso. Pois é, eu ainda não entendi qual é a relação deles com o Deus da Bíblia. E por que ele permite isso? Eu fiquei brava. Eu fiquei muito brava, Falei pra ele me fumegar. E quando eu falo fumegar, é tipo, como que é? Quando o papel queima, aí você faz assim. Eu falo fumegar, eu imagino ele fazendo isso comigo, sabe? Falo, fumega! Não quero que aconteça isso comigo. Eu fico alcicrede, eu fico doida. Aí eu fico pensando também, é tanta coisa pra eu falar. Não sei se vocês estão me entendendo. Quem estiver entendendo, deixa aí nos comentários. Ali, eu tô entendendo. Porque é tanta coisa pra falar. Eu fico pensando no povo no hospício. Que eles devem ter o dom da visão, o dom da revelação, o dom da adivinhação. E ali eles não conseguem assimilar tudo isso. Então eles ficam assim, tá falando comigo, olha, fulano não fala comigo, não me empurra, não me toca. Que eu já fui uma vez. Não, quase que eu fui, eu não consegui. É que eu morava perto em Sorocaba.
E uma vez também eu fui trabalhar no asilo. Ah, gente, eu saí chorando de lá, mas eu chorei 3 dias. Dos filhos abandonar os pais velhos, sabe? Eu chorei 3 dias. Então, às vezes os doidos não é doido. Ah, que nem na Bíblia diz, Deus usou os loucos para confundir os sábios. É, sério? Que o Senhor faz isso? Eu fico muito brava. Então, agora eu não permito. Eu não permito. Aí foi quando, há 5 anos atrás, tá gravado aí, colocaram um negócio aqui no meu dedo. Eu tava dormindo, acordei, eu vi aquele 6, de repente eu apaguei. Era 3 da manhã, eu acordei 10 da manhã, não me lembrava de nada. E assim eles foram aparecendo. Quando deu a lua de sangue, ano passado foi a lua vermelha, e ali eu fui para outro lugar, e lá eu perguntei para eles assim: vocês acreditam em Jesus? E eles falaram assim: claro, ele é igual a nós. Ai, eu podia falar isso? Podia? Não me castigam, por favor. Aí eu falei assim: como assim igual vocês? Ele falou assim: porque a Bíblia de vocês não relata que apareceu um ser de luz para Maria, que era negra. Então Jesus deve ser da minha cor, moreno, negro. E falou que ela ia engravidar de um ser. E ali colocou na agulha a vagina de Maria. Mas aí fizeram tudo isso que Maria Virgem, que não sei o que foi o Espírito Santo engravida. Jesus. Eles... Jesus, eu te amo tanto. E eu minha mãe. Eita, mãe teve eu. Ah, misericórdia. Pensou? Igreja enganosa, religião. Bom, Jesus tem todos os dons, assim como os extraterrestres, como os anjos, como todos os dons, e ele usou alguns dons aqui na Terra. Ele usa até hoje, ele tá aqui, ele aparece. Pipinha, o que foi? Tô conversando. Sai, Pipinha! Tá bem aqui, ó, gente. Eu vim conversar contigo. Não quero, vai pra lá um pouquinho, vai. Aí, Jesus ainda tentou ajudar bastante. Ele é um ser maior, um ser superior, mais do que nós, né? É bom. Eu espero que alguém com um pouquinho de inteligência esteja entendendo o que a Lia está tentando contar. Mas os humanos normal, por exemplo, o que é normal, Lia? Meu marido é 100% humano. Então, muitos, os 100% não vão entender o que eu estou falando. E os que estão na religião com a mente neutralizada também não vão entender o que eu estou falando, tá? Só os que já estão um pouquinho mais evoluídos, então eles vão entender o que eu estou falando. Ai, peraí, gente. Bom, há 2 anos atrás, eu vou até contar essa. Eu comecei a sentir os sintomas da gravidez. Minha mãe tem o dom do sonho, é maravilhoso, gente. O sonho não é que você está na cama, o sonho é que você já está em outro lugar. E presta atenção no seu sonho. Eu não consigo lembrar dos meus sonhos. Eu não consigo porque eles apagam a minha memória. Lógico, eles fazem isso com todo mundo. Um deles faz essas coisas. São os cientistas de lá, né? Os pesquisadores, querendo entender os humanos. Então, mas quando é sonhos que para te ajudar, você faz o quê? Você pega um copo de água, fala com a água que você quer lembrar do seu sonho, bebe metade, quando você acordar de manhã, bebe a outra metade. Que se for um sonho profético, um sonho que precisa para te ajudar, aí você vai lembrar do sonho. Entendeu? Porque tem gente assim, eu acho que eu sonhei até com 1 ou 2, 3 números da Mega Sena, eu não lembro. Então, tu pega o copo com água e fala assim: água abençoada, eu quero sonhar, mas eu quero sonhar e eu quero lembrar do meu sonho. Se você tiver, eu quero sonhar com os números, é claro que todo mundo vai fazer isso. Então, você bebe metade, deixa a outra metade, e a outra metade você bebe no outro dia, que a água também é um portal. Nós somos 70% de água, porque a água é também
A água é tipo água mágica. Eu descobri o que é mágico também. Gente do céu, será que eu conto? Quem tá até agora vai descobrir também. E o vídeo tá longo, mas deixa aí. O gato. O gato foi enviado para prestar atenção nos humanos, os gatos. Então, os gatos, vamos dizer que eles têm o poder de ir para outra dimensão e ficar aqui na Terra, e eles são mágicos. Se o povo descobrir isso, eu vou contar. Eu vou contar. Aí, muitos gatos, eles conseguem ir para outra dimensão no escuro, na escuridão. Tá escuro, ele entra lá por some e sai dentro do espelho, sai do espelho. Os gatos conseguem. Os gatos te protegem dos nefilim, que é os demônios, vocês chamam os nefilim de demônios, o espírito dos nefilim de demônio. E são, tá, gente? Li aqueles demônios que se manifestam nas igrejas. Nas igrejas, demônios, às vezes são desencarnados mesmo, zoando, tá? E porque se um nefilim, eles eram gigantescos, entre 5 metros, 10 metros de altura, e eles eram fortes, gigantescos. Então, os espíritos deles é grande. Tem uns que é todo defeituoso, parecendo um monstro, parecendo um cachorro defeituoso. E eles comiam a gente. Então, se eles encarnar num humano, que eles são demônios. Os demônios na Terra são os espíritos dos Nefilim, que Deus deixou na Terra. Tirou alguns espíritos. Como os humanos, alguns ficam na Terra quando desencarna, outros não. Outros vão para outro mundo, que chama o céu, outros vão para o umbral, que chama de inferno, e assim vai. Depende muito. É Deus que decide. É o anjo Miguel. Aí, se ele se apossar na igreja, ele estoura os ossos, ele quebra a pessoa, ele tira a vida da pessoa na hora. Então, eu já vi um nefilim encarnar num rapaz num aplicativo ao vivo, TikTok, ele fazendo um live e invocou um. Aí entrou nele e quebrou tudinho o osso dele por dentro. Assim, aí sim é demônio. Porque aquelas entrevistas ou desencarnados ou contratados. Enganando. Aí o que eu tava falando? Jesus. Sim, daí minha mãe veio aqui há 2 anos atrás também e eu achava que eu estava grávida e era uma menina. E minha mãe até falou: Liz, você tá grávida? Eu sonhei também. E minha barriga desse tamanho aqui, um buchão, mexia, tudo, azia, tudo. Mas eu não fui no médico, porque porque Luiz ficava assim, mas como? Porque Luiz, escondido de mim, ele foi e se operou. E ali Deus me revelou. E Deus foi e tirou a operação dele. Porque só Deus que abre e fecha a madre. Quem tem religião e fizer isso, Deus não vai pro inferno. Não pode fechar sua madre, nem fechar a madre de bicho, nem fechar nada. Só quem abre e fecha a madre é Deus. Então o Luiz ficava em dúvida, e minha barriga é grande, e minha mãe falou, não. Aí eu sonhei há 2 anos atrás, e a única coisa que eu lembro é os fresh, vieram e levaram. Minha mãe é testemunha, que ela até tinha sonhado também, era uma menina. E até foi revelada na igreja. E isso começou a acontecer comigo quando eu tinha 18 anos. Então, se quiser acreditar, acredite. Se não quiser, eu não tô nem aí. Eu não podia contar. Eu ficava achando que eu tava grávida dos demônios. Eu ficava achando isso, sabe? Quando eu ia pra igreja e era revelado, eu ficava achando. Até era revelado desse jeito. Olha, tem algo maligno dentro do seu útero. Alguém já foi revelado assim? Eu já fui. E eu pensava, Jesus está repreendido em nome de... Ele sai em nome de Jesus, Não. Não. Só os demônios, que é os espíritos dos Nefilim. Os desencarnados não vai sair em nome de Jesus, não em nome de Jesus. Tá? Será que estão entendendo, Jesus? Alguém está entendendo? Jesus, gente, eu quero tanto mudar daqui. A gente não está conseguindo casa para mudar. A Luísa achou uma casa. Daí ficou tudo combinado para a Luísa ir lá e ver a casa. E depois o cara cancelou, que a gente paga aluguel, né? Aí o cara cancelou, o Luiz já recebeu a carta, ele tá bem feliz, a carta que ele mudou de letra, agora ele pode dirigir caminhão certinho, né? Veio a carta. A nossa filha pagou os 2.000 e pouco da carta e já chegou. Ele tá bem feliz, ele quer arrumar um emprego registrado, porque aqui na roça não é registrado, né? E ali eu tava conversando e veio um espírito,
O José é desencarnado, Lia? Não é demônio, é desencarnado. Ele falou, Lia, para de estar tão nervosa, Lia, vai dar tudo certo. Tudo é no tempo de Deus. O Espírito falou para mim, eu falei, tá bom, José. De Deus. A gente tem que esperar e ser grata. Eita, tá bom, eu vou postar esse vídeo. Gente, que Deus abençoe o seu lar, a sua vida, a sua casa. Não deixe faltar nada. E é tanta coisa que se a gente fosse descobrir tudo isso, que nem Jesus falou, vocês fossem descobrir o que acontece no mundo mesmo, as pessoas iam ficar doidas. Ele falou isso na Bíblia, né? As pessoas iam ficar alucinadas, iam ficar tudo no CAP e nos hospícios. Ai, me dá dor de cabeça. Ai, já tô sentindo muita dor de cabeça. Ai, gente, fica com Deus, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Quem entendeu, deixa aí nos comentários. Só não me chama de doida, que eu detesto esse nome de doida. E eu tô nessa de dizer, não, isso você não pode contar. Ai, cuidado comigo! Agora eu posso! Vai vendo meu sorriso assim, ó. Tô fazendo encarnar 2 palitos. Se ficar brava, se eu ficar brava, tu tá lascado. Me chama de doida pra ver, tu tá lascado comigo. Tá bom, gente, fica com Deus, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Luiz ainda não chegou da roça, vou mandar mensagem pra ele.